Deu certo? Vamos lá, então. Boa noite a todos, a todas. Vamos dar início, então, a essa noite especial de festa, né? Eu estava falando aqui pro Fred, só o Aguinaldo consegue reunir tanta gente, né, boa, né? Os alunos, os amigos e o professor, né, Elísio, que estava na Bahia, né? Passou por Campinas, está aqui. E é isso, né? Uma noite de festa para esse trabalho, né? Retrabalho e classes no diálogo Norte-Sul. Um livro pela editora Unesp, né? Que também tem na organização o Fabrício Maciel, o Aguinaldo, que está aqui, e o Elísio, né? Que teve esse trabalho desse livro. E num dos capítulos, a Lívia Alves Aguiar, né, que também está aqui na mesa e que vai nos brindar aí com a sua fala, com a sua arguição, também está presente aqui, né? Mas entre tantos autores importantes, eu vou destacar apenas alguns, né, dos nomes que vão estar aí para vocês nesse livro, né? Ricardo Antunes, Rui Braga, Michael Buravoy, Helmut Rosa, Ursula Hams, Krausdor, entre outros, né? Professor Aguinaldo, Elísio, enfim. Mais perto? Desculpa. E aí, gente, o Aguinaldo ficava falando que ele estava tímido, né? Que ele estava um pouco avexado e tal. Eu falei, cara, você não está entendendo, né? E eu queria apresentar, né, em nome do departamento, né, de educação, ciências sociais e políticas públicas, e falar enquanto professor também do programa de pós-graduação, né, em planejamento e análise de políticas públicas, enfim, dessa honra, né, e dessa amizade. Aliás, o Aguinaldo é tão importante que ele faz a gente ficar amigo de outras pessoas, né? Do professor Elísio, do Fred, né? E de tantas outras pessoas que ele traz para a vida da gente, né? Mas e eu queria destacar que parte assim das ideias que o Aguinaldo traz nesse livro, né? Acerca da questão enfim, do tema que ele trabalha atualmente, né? Da mobilização do direito, né? E tudo mais. Essas ideias, né, a gente já tinha, e sobretudo o Aguinaldo que dava essas iniciativas lá quando a gente começou. Ele dava aula lá na UFO em 1999, 2000, né? E lá a gente destacava, né, da via francana, né, de discutir essas relações de classe. E naquela época o professor Aguinaldo já trazia o Bourdieu, já trazia autores aí de peso, né, para rever toda essa perspectiva marxista também, de um certo modo. E aqui no estudo do doutorado do Aguinaldo ele traz, né, essa ideia de incluir na classe trabalhadora, né, os pequenos e médios né, também empresários, digamos assim, né, nessa condição híbrida aqui da nossa cidade, né? Então, assim, e um outro aspecto que muito me chama a atenção na trajetória do Aguinaldo é que ele trouxe a tese desse aspecto manufatureiro, né, desse saber fazer, né, na qualificação aí do trabalhador de Franca. Um dos principais aspectos de qualidade e também como é que fala, de movimento social e econômico da cidade de Franca, né? Em outras palavras, né, é esse o aspecto central que faz mover todo, né, o nosso universo calçadista, né? Enfim, destacar então que o Aguinaldo ele tem essa capacidade de atrair, né, não só os alunos da iniciação científica, mas da pós, né, do pós-doutorado, e falar que o Aguinaldo ele tem assim, né, um valor para a nossa unidade, um valor muito grande aí
enfim, para mim, que sou amigo dele de longa data, né? E antes de terminar, eu só queria destacar dentro dessa história um mérito que eu acho do professor Aguinaldo, é que quando a gente se conheceu ali no Capitão Pinheiro de Lacerda, ele chegou primeiro, a gente ia dividir aula, sabe? E foi em 1993 isso aí. E ele chegou primeiro lá para pegar as aulas, né? E nessa ocasião, eu cheguei em seguida, né? Mais ou menos atrasado, né? E aí a diretora, ela propôs para ele, falou, você quer dividir suas aulas com ele? Ele olhou para mim e falou, tá, tudo bem, né, e tal. E lá a gente dividiu essas aulas, né, e começou essa amizade, né. E eu, cara de pau, né, falei assim, mas você me dá uma carona? Aí ele falou assim, não, tudo bem, mas para onde você vai? Não, eu vou ali no centro. Aí nesse caminho assim, ele falou, não, tudo bem, né? Mas aí quando a gente estava ali perto da Facef, né? Ele falou, não, onde você vai? Eu falei, vou no Champanhar. Ele falou assim, aqui tá bom? Aí quem conhece Franca sabe, né? Aí eu desci o resto a pé, né? Mas essa é uma das histórias que eu falo nos círculos mais íntimos e que eu divido com vocês, porque eu sei que a maioria daqui é do coração e está aqui para prestigiar o Aguinaldo e o seu trabalho, né, junto com o professor Elísio, né. Então é isso, né, passar a palavra agora para o professor Aguinaldo, que vai falar um pouquinho também, né, dos autores e do professor Elísio, e depois da gente desfrutar, refletir, né, sobre essas ideias que ele está apresentando, e depois vamos todos, enfim, fazer essa reflexão junto com os autores aqui, e que hoje é um dia muito especial, e obrigado, né, passo a palavra para o professor Aguinaldo. Uma boa noite a todos os presentes. Quero dizer que é uma honra estar aqui e receber tantas pessoas, né? Alguns por obrigação, né? Eu esqueci de falar para os meus alunos de graduação que era opcional aquela atividade, viu, gente? Mas a minha família está presente aqui, minha esposa, meus filhos, meu genro, meu enteado com esposa, minha cunhada, meus grandes amigos estão aqui. Estão aqui na plateia e estão aqui na mesa também. Professor Elísio, Fred, a Lívia. E se eu fosse dar um título para a minha fala aqui hoje, né, esse título seria Com quantos diálogos se faz um livro? E não só diálogos do ponto de vista intelectual, aquele diálogo maçante, aquele diálogo denso, tenso também, né, mas diálogos descontraídos. Porque, assim como o professor Alexandre pontuou aqui, né, essa data, né, agora em 2024, ela marca 30 anos de amizade minha com o professor Alexandre, marca os 10 anos da primeira vinda do professor Elísio aqui, que foi o princípio de tudo que deu origem a esse livro, né, um livro com muitos nomes de referência nas ciências sociais no Brasil e no mundo, Rui Braga, Ricardo Antunes, Klaus Dó, Hartmut Rosa, Úrsula Rus, Antônio Casimiro Ferreira e tantos outros, e que representam também diversas facetas do pensar o trabalho, pensar o capitalismo e pensar as desigualdades no mundo inteiro. E esse diálogo só foi possível, né, porque em 2014 o professor Elísio Stanchi, que eu já vou apresentar daqui a pouco, a gente optou aqui por um formato não protocolar, né? O professor Elísio Stanchi, ele veio para fazer a abertura do primeiro CIPEDS. Para quem não sabe, o CIPEDS é o Seminário Internacional de Pesquisa em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, que foi o evento que a gente criou para marcar também a criação do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas. E o professor Elísio fez a abertura desse evento, né, isso em 2014. E esse diálogo norte-sul, né, e pontuando que norte e sul aí tem
tem um sentido geográfico, né? Ele do Hemisfério Norte, é o professor da Universidade de Coimbra, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e nós aqui no Sul, né? Franca, a gente pode, se a gente pensar do ponto de vista epistemológico, né? A gente está no sul do Sul, né? Porque se a gente pensar que, em termos de pensamento, né? A USP, a Unicamp né, são as principais representantes do pensamento do Sul, né? Nós aqui na Unesp Franca, né, que nem aeroporto temos aqui no nosso território, a gente está no sul do Sul. Mas, ainda assim, né, o professor Elias Stank, mesmo sabendo que ele não ia conseguir chegar de avião aqui, né, ia chegar de ônibus, e ele sempre reclama quando vem de ônibus para cá, né, ele topou esse desafio da gente começar esse diálogo. E esse diálogo ele começou em 2014, né, com uma reflexão, né, acerca do mundo do trabalho, né, e da dinâmica que o mundo do trabalho, esse foi o tema da primeira fala dele aqui na nossa casa, né, em 2014, e como esse mundo do trabalho vinha adquirindo características cada vez mais draconianas, né, em um processo de precarização crescente e de muita instabilidade, de muito risco. E a gente começou esse diálogo em 2014, e esse diálogo evoluiu depois, né, em 2018, para uma visita que eu fiz ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, né, um estágio de 4 meses e meio na Universidade de Coimbra, onde a gente começou a discutir de maneira mais densa, mais aprofundada, como e se o direito poderia ser um instrumento a ser mobilizado como uma ferramenta de resistência a esse processo de precarização das relações de trabalho. Primeiro no Brasil, e quando eu fui para lá para a gente pensar a Europa também. E a ideia desse livro, né, ela surgiu de uma maneira muito pouco convencional. Né? Eu não sei se o Elísio se lembra, né, mas a gente começou a discutir algumas ideias, e até da vinda dele para cá, posteriormente, que depois acabou se concretizando. Quando a gente foi comer uma sopa de pedra, né, não é literal, viu, gente, isso, numa quintazinha na Condeixa, que é bem próximo a Coimbra, e a gente começou a falar da possibilidade dele vir para cá para a gente escrever junto, pensar, né, essa dinâmica de precarização do trabalho, as similaridades, as diferenças existentes na Europa, né, representando o Norte, no Brasil e na América Latina, representando o Sul. Nesse momento, era um momento que eu estava desenvolvendo um projeto financiado pela FAPESP, foi isso que me possibilitou a ir para a Europa, né, em anos bastante dramáticos também, né. Todo mundo deve saber, 2018, a gente estava às vésperas, e eu acompanhei todo o processo eleitoral, né, de 2018 de longe, né, e muito apreensivo, e com um projeto que era a mobilização do direito como resposta à precarização do trabalho. E essa era uma ideia que eu levei daqui, né, e que para os colegas lá de Coimbra, até para o próprio professor Elias Stank, não era uma ideia comum, né, para os meus alunos da pós-graduação que está aqui, né, não fazia parte, não é parte de um repertório forte de mobilização e de ativismo do movimento sindical lá, a mobilização do direito. E aqui a gente via que, até pelo fato dos sindicatos já estarem bastante vulnerabilizados, bastante fragilizados, o direito ainda representava uma ponta de esperança nesse enfrentamento, nesse confronto político, né? Ainda que, né, de maneira muito residual, de maneira muito marginal.
Então, e esse livro, né, Retrabalhando as Classes no Diálogo Norte-Sul, Trabalho e Desigualdade no Capitalismo Pós-Covid, ele só foi possível, né, pela idealização também do professor Elísio, que aí veio, né, em 2022, em março de 2022, com financiamento da FAPESP, aí já num projeto que propunha a comparação entre essa mobilização do direito no Brasil e em Portugal, no período anterior e pós-Covid. A gente estava vivendo aqui, quando o professor Elísio veio, né, os anos Bolsonaro da maneira mais estremecedora possível, né, inclusive, né, quando a gente começou esse projeto, o Ministério do Trabalho existia, quando a gente estava finalizando, ele já não existia mais, então as possibilidades de mobilização do direito como resistência à precarização das relações de trabalho geram possibilidades muito mais frágeis, né, muito mais... Ih, agora eu perdi a palavra. E o Alexandre não me ajudou. Muito mais amenas, né, do que quando a gente começou esse projeto. E o Elísio, quando chegou aqui, né, ele veio para auxiliar no desenvolvimento desse projeto. E a ideia era fazer um livro nosso. Mas o Elísio, nas suas tantas andanças francanas, uma cidade de múltiplas possibilidades de lazer, né, ele, trabalhando sempre numa padaria que tem perto da onde a gente instalou ele, perto da minha casa, providencialmente, né, a padaria Colher de Pau. Um dia ele chegou e falou assim: olha, e se a gente fizesse um livro, não com nós apenas, mas mobilizando intelectuais das ciências sociais, diversas partes do mundo. Então aqui a gente tem, né, dois representantes da Universidade Friedrich Schiller, da Alemanha, de Iena, que é a cidade onde o Marx, que é a universidade onde o Marx estudou. Temos representantes da Universidade Wisconsin-Madison, da Universidade de Coimbra, da USP, da Unicamp, temos representantes da Universidade de Atenas, que foi um modo que nós encontramos para esse diálogo não se restringir a nós apenas ou ao nosso grupo aqui, mas que ele pudesse assambarcar mentes, né, e possibilidades de interlocução que ultrapassasse muitas fronteiras da Unesp Franca e da nossa capacidade individual de reflexão, ou mesmo de dentro do grupo. E uma coisa que eu esqueci de falar também, 2014, né, o ano que o Elísio vem aqui a primeira vez, também é o ano de criação do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito e Mudança Social, o DEMOS, que está fazendo 10 anos também, né? E que tem como objetivo, né, principal analisar a mobilização do direito em processos de confronto político que podem levar à mudança social ou à efetivação de direitos ou mesmo à conquista de novos direitos. Então, nesses diálogos que nós começamos a estabelecer, né, de maneira... Eu já estou terminando, viu, gente? De maneira muito estreita, até muito acanhada entre nós, entre nosso grupo aqui, ele foi se ampliando cada vez mais e foi trazendo, né, novas possibilidades de interpretação, né? Para quem lê o livro, vai ver que nós temos ali representantes não apenas de uma tradição próxima da que a gente trabalha no nosso livro, mas de outras tradições críticas que ultrapassam até mesmo a perspectiva marxista, né, por mais que essa minha frase agora possa parecer assim, um pecado mortal para muita gente. Só para terminar, né, eu queria dizer também que aquilo que começou, então,
entre nós foi se espraiando também para o corpo discente dessa instituição, sobretudo, né, para os meus alunos e alunas, orientandas e orientandos do curso de Direito. E a presença da Lívia nessa mesa, ela simboliza isso emblematicamente. Porque a Lívia, ela é minha orientanda desde 2019, né? Acompanhou esse processo de reflexão. Ela própria, né, foi fazer estágio de pesquisa o ano passado, né, com a Bolsa PIBIC no exterior, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e ela divide um dos capítulos aqui comigo, onde a gente compara essa mobilização do direito como resposta à precarização do trabalho no Brasil e no Chile, mas ela tem já um trabalho consolidado, né, e pronto também, comparando inclusive com a realidade portuguesa. Então, a Lívia está aqui representando todas as minhas orientandas e orientandos também, e é uma demonstração, né, porque eu me lembro quando a Lívia chegou aqui muito tímida, não que ela não seja tão mais tímida assim, mas chegou aqui muito tímida, muito acanhada, né, com muito medo, porque a universidade, ela inspira medo, né, para quem esteve na minha primeira aula, né, eu sempre digo, né, esse é um ambiente hostil, mas se você começa a enfrentar essa hostilidade, né, com uma vontade de aprender e com a humildade para aprender também, essa é a principal virtude do pesquisador, né, aprender. A única certeza que a gente tem, né, é que tem sempre muito o que se aprender, e a presença da Lívia nesse livro, né, com tantos intelectuais de referência, é a possibilidade do que a Unesp Franca também pode fazer por vocês. A gente está no sul do sul, mas a gente pensa, né, como gente grande. É isso que eu tenho para falar. Vou passar a palavra para a Lívia agora. Boa noite, gente. Até difícil falar depois dessa fala do professor. Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo e o convite de estar compondo aqui a mesa e também de poder contribuir com o livro. E agradecer principalmente a parceria com o Aguinaldo e orientação, como ele disse, desde do fim do primeiro ano da graduação, vem me orientando e vem aprendendo muito com ele, não só como professor, mas como amigo, nessa trajetória de pesquisa, que sempre foi meu sonho. E eu lembro quando eu estava no primeiro ano e estava aí do outro lado, sentada, e ficava imaginando, né, se um dia eu poderia desenvolver pesquisa, estar aqui desse lado, contando coisas que eu já vivi, minhas experiências e conhecimentos. Então, para mim, é uma honra estar aqui e um momento muito especial e um dia de muita felicidade, como o professor falou. Minha contribuição para esse livro é um dos capítulos que eu fiz em coautoria com o professor Aguinaldo, como ele falou, que é a mobilização do direito como estratégia de resistência às reformas trabalhistas na América Latina, a experiência do Brasil e do Chile. Esse capítulo ele é fruto de 3 importantes projetos, um individual, que é da PIBIC, com orientação do professor Aguinaldo, e projeto da FAPESP e também do CNPq. Então, é fruto também das discussões realizadas no âmbito do DEMOS, que é o Grupo de Direito de Pesquisa e Estudos em Direito e Mudança Social, e traz, nesse capítulo, uma discussão acerca de como o direito, a mobilização do direito, pode ser um recurso e uma estratégia para a luta e resistência à precarização do trabalho, principalmente em relação à terceirização. Que estudei esse contexto, nós estudamos, né, esse contexto do Brasil e do Chile, porque o Chile já tem um histórico de terceirização e de permissibilidade da terceirização de maneira irrestrita a um tempo maior que o Brasil. E o Brasil, em 2017, enfrentou a reforma trabalhista e passou a autorizar esse tipo de trabalho. Então, a gente fez essa análise estudando legislação e também esse processo socio-jurídico para entender como as organizações e entidades da classe trabalhadora, nesses 2 contextos, podem utilizar a mobilização do direito
como luta e como transformação social. Então, é mais ou menos isso que a gente discute no capítulo. E queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando e de poder compor e contribuir com esse livro. Quando eu recebi o convite, a notícia, eu estava em Portugal, faz mais ou menos um ano, estava, como o professor falou, nesse estágio de pesquisa lá em Coimbra. E eu lembro que foi muito emocionante. Eu contei para o meu pai na hora. Toda notícia boa que eu tenho, eu conto para minha família, que também é importante. E eu lembro da felicidade de poder estar num livro com nomes como o Elísio Stank, o Aguinaldo, o Ricardo Antunes, Rui Braga, que são autores que eu venho pesquisando desde o primeiro ano da graduação. E então é isso. Queria agradecer o professor mais uma vez. A Lívia precisa sair agora, então ela vai pedir licença. Ela tem um trabalho avaliativo do professor Damásio. Damásio. Por que Damásio? Então ela vai precisar sair. Antes do professor Elísio falar, eu quero apresentá-lo. O professor Elísio Stank é professor jubilado, aposentado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é pesquisador do Centro de Estudos Sociais da mesma instituição. O professor Elísio Stank já foi professor visitante nas universidades de Iena, Bordeaux, da USP, da Unicamp, e atualmente, logo depois que ele saiu de Franca, ele está passando uma temporada como professor visitante na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. O professor Elísio Stank é autor de mais de uma dezena de livros, de mais de meia centena de artigos científicos publicados em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua francesa, e é um intelectual que pensa com bastante heterodoxidade, se essa é uma palavra que existe, sobre as classes sociais, sobre as relações de trabalho, sobre práticas e movimentos sociais. E ele está aqui hoje para colaborar com a gente. Quero dizer, Elísio, que foi um prazer trabalhar contigo durante esse tempo e a gente fechar esse ciclo, não fechar e trancar a porta, mas fechar a porta para pensar novos desafios. Então, passo a palavra para o professor Elísio Stank. A gente vai só esperar o pessoal da Congada. Sim, é uma das manifestações do Sul global. Sim, tem tudo a ver com o livro, a Congada. Então, professor Elísio Stank, a palavra está contigo. Muito obrigado. Bom. Boa noite a todo mundo. É um gosto estar aqui uma vez mais em Franca. Já começa a ser um hábito, não é? Entramos já na rotina, nesta colaboração que já vem de longe, já vai longa, e tem sido realmente muito reconfortante, muito compensador todo aquilo que foi o trabalho de diálogo, de colaboração, de idas e vindas, de mobilidade para lá, de mobilidade para cá. Eu acho que isso também é a expressão de que entre o Norte e o Sul não existe apenas um gap abissal, mas existem pontos sobre esse gap, das quais eu creio que é possível beneficiar ambos os lados do globo, não é? Se é que se pode, enfim, definir o globo com esse critério tão simplista e dicotómico. Nós, em geral, recusamos essa visão dicotómica do mundo e da vida. Aliás, como cientistas sociais, é obrigatório pensar, sobretudo, a complexidade, as contradições do mundo em que vivemos e procurar analisá-lo de forma crítica o mais possível, reflexiva, aprendendo aqui, recolhendo influências acolá, e é esse, o grande objetivo que me traz
de forma regular a América Latina e em particular ao Brasil, é justamente na busca de aprendizagens e de visões inspiradas no Sul, na realidade do Sul, na realidade brasileira e latino-americana, mas com as quais é possível dialogar a partir daquilo que é a nossa própria experiência, a nossa própria referencial teórico que trazemos do Norte, mas sem ser eurocêntrico ou digamos, numa visão, digamos, paternalista ou arrogante relativamente ao Sul. Portanto, nós, que em Portugal somos também periferia do Norte, digamos, periferia da Europa, há mais de 30 anos que desenvolvemos todo um programa de colaboração e de diálogo com o Sul global e em particular com os países da expressão oficial portuguesa, e é o caso do Brasil. O centro de que faço parte tem desenvolvido desde há mais de 3 décadas múltiplas colaborações, múltiplas pesquisas, múltiplas formas de diálogo, e é por isso que temos hoje em Coimbra vários programas de doutorado, inclusive aquele de que eu próprio fui cofundador, que é um programa centrado nas relações de trabalho, desigualdades sociais, sindicalismo, onde o nosso público é, pelo menos metade desse público, de um modo geral, são oriundos do Sul, são oriundos da América Latina e do Brasil em particular. Por isso, estava aqui a Lívia, pena que ela teve que sair, mas a Lívia é um exemplo associado a muitos outros que são, de facto, os nossos estudantes de doutorado. Por isso, eu começaria só por agradecer a oportunidade de dialogar com todos vocês, agradecer a presença. Eu creio que em Coimbra ou em qualquer outro lugar seria muito difícil ter um público e uma sala tão composta e tão cheia a estas horas da noite. E é isso com certeza que se deve ao prestígio que já foi aqui salientado do professor Aguinaldo. E eu agradeço muito essa longa conversa que nós temos mantido, quer do ponto de vista teórico, metodológico das ciências sociais, quer do ponto de vista também pessoal, da troca de afetos, da troca de cumplicidades que temos vindo a consolidar. E, portanto, é com muito gosto que posso partilhar aqui com todos vós, digamos, aquilo que eu não queria repetir aquilo que já foi dito, mas posso talvez lembrar que a razão, no fundo, que me trouxe ao diálogo aqui com o Nesp Franca e com o professor Aguinaldo, tem que ver com uma realidade do campo laboral, tem que ver com a indústria e, em particular, a indústria do calçado. Porque nos anos 90 desenvolvi uma pesquisa em Portugal, numa região marcada por esse setor do calçadista, e isso acabou por canalizar para cá resultados dessa pesquisa que chegaram, digamos, ao contacto aqui com esta equipe que estuda relações de trabalho, o que a partir daí desencadeou, digamos assim, uma comunicação que permitiu depois esses diferentes momentos de intercâmbio. E, portanto, falar deste livro que estamos aqui apresentando tem que ver com toda essa trajetória minha e dos outros vários colegas que colaboraram nesta obra e que, no fundo, digamos, exprime aquilo que é uma ligação indissociável, que é a ligação entre a nossa própria experiência prática e pessoal, designadamente na relação com o mundo laboral e com o nosso próprio trajeto como trabalhadores. Eu pessoalmente comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos, e vejam como isso acabou por marcar toda uma sucessão, digamos, de opções que mais tarde viria a tomar, designadamente culminando numa especialização, digamos assim, na área da sociologia do trabalho. E por isso, quando foi pensado o tema e o título desta coletânea, Retrabalhando as Classes, porque simboliza e sintetiza muito daquilo que tem sido o nosso estudo.
é as desigualdades sociais, é as desigualdades de classe, é as identidades, é as desigualdades de género também, é a questão racial também, que nos últimos tempos tem sido cada vez mais importante nos meus trabalhos, até pelo facto de estar, enfim, num contexto como o da Bahia e na UFBA. E, portanto, diversas formas de desigualdade que exprimem aquilo que são as relações de poder, as relações assimétricas de poder do capitalismo atual, do capitalismo global, e nós pensamos que era importante capitalizar, digamos assim, aquilo que é um conjunto de contactos, um conjunto de redes com quem vimos dialogando há várias décadas, pessoas, sociólogos, de grande impacto a nível internacional, mas que ao mesmo tempo têm em comum o facto de assumir uma visão crítica do capitalismo, uma visão crítica das relações de trabalho e uma visão desconstrutiva daquilo que são as formas de poder, as formas de dominação que marcam as nossas sociedades atuais. E é nesse sentido que me dá especial prazer de termos tido sucesso e conseguido que nomes tão importantes como aqueles que foram já aqui citados, alguns deles, ter tido uma contribuição direta para este livro com, digamos assim, contextos e com abordagens atualizadas das reflexões que têm desenvolvido, e inclusive também me dá especial prazer o facto de ter até conseguido trazer alguns desses nomes, nomeadamente ainda há pouco tempo o professor Hartmut Rosa esteve em Salvador da Bahia apresentando uma conferência centrada nos seus trabalhos focados na questão da aceleração, alienação e ressonância, que são temas também de grande importância e de grande atualidade. Para além da abordagem e da visão crítica do sistema social capitalista em que vivemos, estes autores têm também em comum uma sensibilidade muito evidente para com aquilo que nós chamamos de sociologia pública ou sociólogo público, ou seja, o intelectual, o professor, o pesquisador que não se limita a fazer as suas pesquisas e a ficar no interior dos gabinetes e das universidades desligado daquilo que é a realidade exterior, os problemas sociais e políticos mais vastos. Portanto, todos estes autores têm essa preocupação e essa sensibilidade com as transformações do mundo, com a direção que este modelo que nos domina está, digamos assim, promovendo, e creio que é um contributo que ajuda nessa conversa, nesse diálogo entre autores de diferentes origens, com filiações teóricas distintas. A abordagem crítica que aqui é compartilhada com todos estes contributos faz muito um diálogo com o campo marxista, naturalmente, mas não se limita a perpetuar ou a reproduzir uma visão, digamos assim, ortodoxa ou dogmática daquilo que é o pensamento marxista, e, portanto, nós preocupamos-nos em avançar para além do próprio Marx, porque acho que o capitalismo atual também nos coloca perante desafios que eram impossíveis de prever e de estudar há 200 anos atrás. Portanto, o contributo que aqui trazemos é nesse sentido, é pensar o mundo, é pensar a sociedade global, é pensar o impacto do Covid, nomeadamente, que teve efeitos e continua tendo efeitos não só no campo laboral, em todos os domínios da sociedade, as questões da aceleração, juntamente com a questão do digital, juntamente com a expansão da precariedade, da vulnerabilidade da classe trabalhadora, da fragmentação, etc., são temas que aqui são objeto central de reflexão e de abordagem crítica. As crises, os direitos, o papel do direito e a visão do direito, ou se quisermos também das políticas públicas e do Estado Social, o efeito que têm ou que podem ter numa sociedade como o Brasil, em sociedades europeias também, onde o Estado Social teve grandes avanços, mas ao mesmo tempo tem sofrido nos últimos tempos grandes recuos por conta do neoliberalismo que domina e que obrigou a alguma retração das políticas públicas, não é? E dos direitos sociais. Portanto, essa visão
crítica é focada em realidades da Europa, mas também em realidades da América Latina. De resto, como foi dito, muitas das nossas articulações e dos nossos trabalhos têm a ver com projetos transversais na América Latina, inclusive não apenas no Brasil, mas, por exemplo, redes onde colaboramos, que envolvem países como o Equador, como o Chile, como a Argentina, para além do Brasil, e que neste momento os nossos projetos internacionais aqui na América Latina são focados na importância do campo digital e nos impactos que o campo digital está, digamos, tendo em diversas dimensões da vida, desde logo o campo laboral, naturalmente, desde logo os impactos que tem tido na subtração de direitos, onde eles já tiveram alguma proteção, mas também, de um modo geral, na vida social. É inevitável pensarmos o campo digital como um elemento intrínseco à nossa vida cotidiana na atualidade, mas é inevitável também desenvolver um olhar que seja ao mesmo tempo crítico e que seja, digamos, objetivo, procurando compreender aquilo que são realidades sociais incontornáveis, não é? Não basta olhar o mundo na base de dicotomias fáceis. É preciso entender a complexidade do mundo e a nossa própria condição enquanto atores sociais que lidamos e que nos familiarizamos com esses meios digitais que é difícil, se não mesmo impossível, suprimir ou voltar atrás nesse domínio. O que é necessário é pensar criticamente como é que essas relações interferem na vida das sociedades, como é que interferem nas questões como as desigualdades de género, as desigualdades de classe, as desigualdades raciais, etc. E, portanto, o contributo deste livro vai nesse sentido. O livro tem, digamos, autores e autoras, tem algum equilíbrio também de género aqui, preocupámos-nos com isso, e esperamos que, enfim, que os resultados deste livro possam ter uma influência importante enfim, nos nossos jovens doutorandas e doutorandos que estão por aqui e cuja presença eu acho que é fundamental. Nós estamos em Portugal e em Coimbra, continuamos abertos a essa profícua colaboração que temos desenvolvido com a Unesp e outras instituições do Brasil, abertos também a receber candidaturas, a receber estágios, a receber estudantes em programas sanduíche, etc. E penso que, de um modo geral, as experiências que temos tido até agora têm sido muito desafiantes, muito promissoras e muito importantes na formação, digamos assim, de quem tem essa possibilidade. E eu acho que a possibilidade, à partida, é para todos, desde que se haja vontade, persistência, resiliência, na busca de apoios, na busca de bolsas, na busca de fazer com que as instituições, digamos assim, sejam coerentes com aquilo que é, digamos assim, esta necessidade premente de fortalecer os nossos diálogos, as nossas aprendizagens recíprocas, porque a complexidade do mundo obriga-nos a reconhecer a diversidade dos saberes. Não há um saber dominante que tem que, digamos, ofuscar ou oprimir os restantes saberes. A racionalidade científica, ela própria, tem que ser relativizada hoje em dia e tem que saber dialogar com outro tipo de saberes, designadamente, e por isso eu acho importante falar-se em ecologia dos saberes, é algo que me diz muito. Eu estou em Salvador da Bahia, estou dialogando muito com realidades específicas de lá, com o campo sindical, nomeadamente, o sindicalismo do campo das domésticas, por exemplo, onde a questão identitária, a questão racial, são questões absolutamente incontornáveis e que dialogam com os problemas da desigualdade de classe, com o campo do sindicalismo, que desafiam, digamos assim, novas modalidades, novas linguagens, novas propostas de organização de categorias profissionais que são extremamente difíceis de mobilizar, de organizar e de imprimir uma identidade coletiva. Porque, infelizmente, por razões históricas, por razões económicas, por razões da realidade atual, nós somos empurrados para uma atomização, para vivermos as nossas vidas, cada um na sua bolha, cada um pensando apenas nos objetivos imediatos, e é terrível, é muito difícil
contrariar esse rolo compressor que ao mesmo tempo aliena, oprime, explora, e o capitalismo beneficia com isso. Nós, cientistas sociais que temos a informação, o conhecimento e que acompanhamos as tendências, temos também como missão e como função assumir o nosso diálogo com os movimentos sociais, com os grupos excluídos, com aqueles que não têm voz, com aqueles que não têm oportunidade de conseguir acesso a uma vida digna. E, portanto, mobilizar instrumentos, mobilizar a teoria, mobilizar o direito, mobilizar as instituições democráticas e as políticas públicas no sentido de caminhar para uma sociedade. A perfeição é impossível, mas nós temos o direito à utopia. E a utopia passa pela luta por uma sociedade igualitária, inclusiva e de diálogo entre todos os povos, entre todas as etnias, entre todas as culturas. E é isso, basicamente, que eu queria deixar aqui. Temos muitos desafios pela frente. Espero que possamos dar continuidade a este projeto ambicioso que iniciámos já há 10 anos aqui com a Unesp e, enquanto continuar no Brasil, para já permanentemente em Salvador da Bahia, mas Portugal é logo ali, é só 8 horas de distância. É um pouco mais do que vir de Campinas até Franca, mas não é assim tão diferente. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, é um grande gosto estar aqui dialogando com todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Elísio. Bom, eu vou fechar aqui fazendo a mesma pergunta, com quantos diálogos a gente faz um livro, e para fechar essa mesa, o professor Fred, ele exemplifica essa pergunta também de maneira bastante representativa. O Fred, além de um colega de trabalho aqui, é um grande amigo. Aliás, eu gostaria de deixar, eu gostaria de frisar aqui que eu gosto de trabalhar com pessoas com as quais eu me sinto bem. E por isso que essa mesa hoje tem essa composição aqui. E o Fred é um desses amigos, de 15 anos atrás, o Alexandre 30, Fred 15, o Jonas que está aqui, o Jonas que veio de Campinas, com toda a dificuldade que tem para vir de Campinas, está aqui. A professora Alessandra também, que está aqui, que são nossos colegas do programa de pós-graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas. O professor Almir, que está aqui, me lembrem que eu tive Covid e o Covid afeta muito a memória, eu sempre falei isso na sala de aula. O fato do Fred estar aqui nessa mesa é um ato de muita coragem nossa, porque sabidamente o Fred é de um campo de pensamento marxista e ele faz questão de demarcar isso, mas a gente falou, não, nós queremos uma pessoa que possa nos fustigar aqui, e eu tinha até falado para ele antes, por favor, não nos coloque questões difíceis. Então, o Fred é cientista social com mestrado e doutorado em Sociologia pela Unesp Araraquara. É um cara que tem produzido muito nos últimos tempos sobre ativismo social, mais recentemente, na última meia década, também sobre a mobilização do direito pelos movimentos sociais. E então o desafio que a gente tem aqui é de estreitar mais esse diálogo e expandir também os horizontes epistemológicos, para além daquilo que nos possa ser confortável. Fred, muito obrigado por ter aceitado, e mais uma vez eu lhe peço, não nos coloque questões difíceis. O professor Elísio completou baixinho aqui. Pode colocar à vontade. Estou pronto para respondê-las, a todas elas. Boa noite a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer imensamente pelo convite. É uma alegria muito grande, um prazer e, ao mesmo tempo, uma deferência, como o professor Aguinaldo destacou.
Eu não estou aqui apenas entre colegas de trabalho e de departamento, estou também entre amigos. E com o professor Elísio, que tive a oportunidade de conhecer muito rápido e brevemente ali pelo ano de 2017 ou 2018, quando eu passei por aqui, fazendo um estágio de pós-doutoramento, e por coincidência e sorte fui supervisionado pelo meu amigo, o professor Aguinaldo. Então é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui, e preciso lhes dizer que não serei tão extenso. Eu estou num final de ciclo de dengue, mas não podia aqui deixar de prestigiar esse meu amigo Aguinaldo. Quero também lhes parabenizar pelo trabalho, é um trabalho extenso. Eu recebi o livro na segunda-feira, preciso fazer uma confissão. Não consegui lê-lo todo, até em razão de todo o volume de trabalho que a gente tem, o fato de estar com dengue e etc. Li a introdução, li o texto do professor Aguinaldo, do professor Elísio e o texto do professor Ricardo Antunes. Mas, quando a gente toma contato com a obra, a gente percebe desde logo que se trata de um livro, como já foi largamente evidenciado aqui, muito heterogêneo, heterodoxo, do ponto de vista temático e do ponto de vista da sua orientação teórico-metodológica, mas que trabalha, de uma certa forma, encontrando alguma unidade sob o tema geral das classes em disputa e do problema muito sério por nós enfrentado das desigualdades sociais, em âmbito local, nacional, em âmbito internacional. Então, com absoluta convicção, lhes digo que se trata de uma enorme contribuição, não só teórica e metodológica, mas também uma contribuição política, pois a mim também me parece que este livro tem uma intencionalidade política muito bem definida, demarcada, declarada, que é uma contribuição para as lutas que se dão no campo da classe do trabalho. Muito bem. O Aguinaldo me desafiou aqui a compor a mesa na qualidade de um debatedor e, evidentemente, que recusei. Não posso vir aqui debater com o professor Elísio, o professor Aguinaldo, o professor Alexandre. Não tenho essa competência toda. Eu queria, então, muito brevemente, indicar algumas poucas questões a partir do eixo de reflexão. Oi, agora voltou. Muito bem, a gente vem pensado nos últimos anos a partir de um eixo teórico de diálogo com a teoria da crise do capital, particularmente um diálogo com a obra do Mesaros. Então, as nossas reflexões têm se dado muito nesse campo, não é? Como é que nós, na periferia do sistema do capital, temos enfrentado, de algumas décadas para cá, uma condição que Mesaros chama de crise estrutural do capital. Então, na qualidade de periferia do sistema, nós que já experimentamos historicamente um processo de degradação estrutural do trabalho, degradação social da natureza, precarização estrutural do trabalho e desemprego crônico, como nós temos convivido com essas condições de crise. Um dado muito breve, hoje no Brasil nós temos comemorado, o professor Elísio sabe melhor que eu, comemorado uma taxa de desemprego de 7,9 com relação à população economicamente ativa. A força de trabalho economicamente ativa no Brasil hoje é mais ou menos algo perto de 100 milhões, me corrijam se eu estiver equivocado. E nós temos comemorado o declínio do desemprego no Brasil, com essa taxa, que há 4 ou 5 anos ultrapassou a casa dos 14%. Somado a isso, nós temos enfrentado e convivido uma taxa
de informalidade da ordem de 38,9%. Se a gente soma esses dados, quase 8%, com quase 39%, a gente chega próximo à casa dos 50% da população economicamente ativa, em situação que eu, como Mesaros, chamaria de uma situação de desemprego crônico, cujos dados omitem. Porque a informalidade significa o sujeito desempenhando alguma atividade laboral absolutamente descoberto de qualquer proteção social. Então, nós temos convivido com quase 50% da totalidade da força de trabalho economicamente ativa no Brasil numa condição de desemprego crônico ou estrutural. Dado que flutua, esses 38,9%, hora sobe um pouquinho, hora desce um pouquinho, e o desemprego dispara. Então, um primeiro desafio, a mim me parece muito importante, do ponto de vista teórico e do ponto de vista político, é como organizar 50% da força de trabalho economicamente ativa em situação de desemprego crônico. Pois me parece ser essa uma realidade a ser enfrentada pelo movimento sindical e pelo movimento social. Como organizar uma força de trabalho desempregada, cronicamente, e heterogênea, do ponto de vista do exercício das atividades laborais. Nós estamos falando do trabalhador do Uber, agora em alta, todo mundo fala do uberizado, do processo de uberização, mas nós estamos falando também da diarista, mencionada aqui pelo professor Elísio. Aquela que trabalha 1 ou 2 vezes por semana e que não é registrada, que trabalha na informalidade. Então, esse é um desafio. E um desafio que precisa ser pensado no âmbito de uma economia dependente, no âmbito de uma economia dominada pela primarização da pauta de exportações e que produz emprego naquilo que os economistas chamariam de base da pirâmide social. Outro dado importante. Primeiro, o governo Lula criou 21 milhões de emprego no Brasil, dado do professor Márcio Postman, hoje presidente do IBGE. De 21 milhões de empregos criados, algo acima dos 90% foram empregos com remuneração de até um salário mínimo e meio. Essa é a força de trabalho brasileira. Volto ao problema inicial. Como organizar esta classe? Isso diante do fato de que também nas últimas décadas nós temos convivido com aquilo que alguns chamam de uma profunda crise no plano dos instrumentos organizativos da classe. E não só uma crise, num sentido de que os instrumentos historicamente produzidos pela classe não conseguem mais responder às necessidades da classe, mas também uma crise no sentido de um progressivo, ou melhor, uma progressiva adesão à linha de menor resistência desses instrumentos, que passam a compor, frequentemente, estruturas, órgãos e instituições do Estado, sobretudo mais numa conjuntura recente, quando a gente se vê às voltas de disputar tais espaços com a extrema-direita em ascensão e em consolidação. Nós sabemos que hoje metade da população brasileira votante adere eleitoralmente, é bom que se diga, ao projeto que se chama genericamente, por falta de um termo melhor, ao bolsonarismo. Alguns chamam de fascismo, neofascismo, porque nós ainda não encontramos uma chave conceitual que possa definir esse momento. Então, vejam, nós também convivemos hoje, não só com uma dificuldade estrutural de organização da classe, mas também com uma adesão dos instrumentos históricos da esquerda à chamada linha de menor resistência. A gente vota no Lula para evitar o Bolsonaro. Inclusive, esse tem sido um argumento frequentemente
mobilizado, não é? E que, se me permitem uma nota de rodapé, nos coloca até numa posição delicadíssima. A crítica fica comprometida, porque parece que a gente também não pode mais criticar os governos do PT, sob pena da acusação de estar municiando o bolsonarismo. Então, isso nos coloca também numa encalacrada histórica do ponto de vista político. Então, como é que nós, que assumimos um ponto de vista da esquerda, podemos nos mover nesta conjuntura, que é uma conjuntura, por um lado, de erosão do mundo do trabalho, em razão ou diante dos processos de crise estrutural do capital, e, por outro lado, também, como expressão disso, de crise da política, diante da impossibilidade histórica ou da inviabilidade histórica de um projeto alternativo. E alternativo com relação ao mundo do capital. Pois a mim me parece que nesta celeuma nós não temos encontrado saídas efetivas que nos apontem para um mundo além do capital. Também como brevemente indicado aqui pelo professor Elísio. Então, como nessa conjuntura nos movermos, produzirmos instrumentos organizativos da classe que possam efetivamente expor as necessidades reais da classe, nos colocando, pelo menos do ponto de vista da luta política, para além do mundo do capital. Então, esses me parecem alguns dos desafios mais importantes, pois, de um certo ponto de vista, nós também temos enfrentado uma dificuldade teórica e política em definir em que medida a conjuntura que nós experimentamos decorre da emergência do neoliberalismo no Brasil, marcadamente a partir dos anos 90, ou decorre do que nós poderíamos entender como uma crise profunda, estrutural, civilizatória do mundo do capital. Pois também me parece que quando a gente se desloca para o neoliberalismo, a solução teórica e política encontrada indica para o enfrentamento do neoliberalismo. Mas não é o neoliberalismo ele próprio expressão da crise do capital, de modo que enfrentar o neoliberalismo significaria enfrentar a superficialidade dessa dimensão da crise. É uma dúvida teórica e política que me parece ter consequências profundas quando a gente pensa um projeto societário para além do mundo do capital. Eu disse que falaria pouco, então essas são apenas algumas das provocações, das inquietações que a gente tem do ponto de vista do equacionamento, talvez, de alguns dos problemas que a gente tem enxergado como sendo aqueles mais severos quando pensamos a organização da classe do trabalho. Então eu fico por aqui. Mais uma vez, parabenizo o professor Aguinaldo, o professor Elísio e, claro, o professor Alexandre, e agradeço imensamente por poder compartilhar esse espaço com esses amigos tão queridos. Obrigado. É claro que eu entendo essas questões levantadas pelo nosso querido colega Fred, obviamente agradeço, e também agradeço as palavras simpáticas. Evidentemente que as questões que ele coloca são questões que nós nos colocamos, porventura cada um de nós, cada uma de nós, há muito tempo, e porventura eu diria que para quem tiver a vontade e motivação para ler esse livro, algumas pistas com certeza serão destapadas depois dessa leitura, não é? Algumas pistas, sublinho, e não uma resposta, porque eu penso que os problemas são tamanhos que não têm uma resposta. E quando a gente busca, e eu acho que é muito saudável que continuemos a buscar saídas e a pensar alternativamente, a pensar romper com um sistema que de facto tem sido asfixiante, que canibaliza aquilo que eram no passado
digamos, ansiedades, desejos, vontades e esperanças de construir um mundo diferente, de construir um modelo credível, diferente, mobilizador, etc. Infelizmente, apesar de se falar muito em crise estrutural do capitalismo, eu vejo o capitalismo sendo cada vez mais fortalecido e não, digamos, a implodir. Para o bem ou para o mal, e o que eu vejo é a classe trabalhadora está aí, e o Ricardo Antunes tem tido um contributo fundamental para mostrar como essa que ele chama classe que vive do trabalho, sempre desdobrando-se, sempre assumindo novos contornos, sempre penetrando noutras zonas, digamos, da economia, que não apenas a indústria, porque, digamos, a velha classe operária manual da indústria, que muitos de nós acreditamos que seria uma vanguarda transformadora para nos conduzir além do capitalismo, essa classe está implodindo, essa classe está sendo desmantelada, essa classe está muito enfraquecida e os outros segmentos da nova classe, que a gente pode chamar novo proletariado ou nova precariedade, nova classe precária, ela está de tal maneira atomizada, de tal maneira fragmentada e também alienada. E isso, para mim, é uma prova evidente de um fortalecimento e de uma vitória da lógica do capital, não é? Portanto, mais do que transcender ou anular o capital, seria importante transcender o sistema capitalista que está submetido, digamos assim, a esse poder do capital e que se autoalimenta constantemente do neoliberalismo, do mercantilismo selvagem, da lógica concorrencial, e esta sociedade, e designadamente as tecnologias, contribuem muito para isso, embora eu pessoalmente defendo que elas também podem ter um potencial emancipatório. Tudo depende da capacidade dos grupos, dos ativistas, dos movimentos sociais, serem ou não serem capazes de mobilizar e digamos, utilizar esses equipamentos num sentido alternativo de reconstruir novas identidades, novas propostas emancipatórias, novas formas de construir alternativas àquilo que é este sistema que acabamos de caracterizar como opressivo, esmagador, explorador, etc. Não é? Existe um potencial e nós não podemos perder a esperança. Portanto, apesar dessa caracterização, que eu subscrevo em larga medida, digamos, de uma crise estrutural da lógica do capital, mas o capital fortalece, ele canibaliza, inclusive, aquilo que são as próprias resistências, não é? E nós vemos muitos dos protagonistas de movimentos sociais em épocas passadas assumirem, digamos assim, funções, assumirem papéis de poder dentro do próprio sistema. Eu quero acreditar que é importante pensar que a sociedade se transforma por ciclos. Temos altos e baixos, nós temos altos e baixos em termos do papel dos movimentos sociais, não é? Temos lógicas, eu diria, lógicas perversas que transformam, que reinventam aquilo que são movimentos à partida que parecem ser progressistas e emancipatórios e que depois acabam por reverter em favor de forças e de interesses conservadores, retrógrados, autoritários, populistas, etc. Temos assistido a isso, basta olhar a última década aqui assim no Brasil, tivemos experiências desse tipo. Por outro lado, eu quero, olhando para os nossos jovens, olhando para os ativistas, olhando, por exemplo, na UFBA, neste momento está uma convulsão em curso, não é? Um processo de greve, onde há lógicas de solidariedade também da parte dos estudantes, com os professores, com os funcionários, etc. Eu quero acreditar que a sociedade não está completamente adormecida, portanto, e não desistiu, digamos assim, de resistir a essa lógica opressiva que faz com que, inclusive, os próprios governos com passado de esquerda, como é o caso do governo PT, acabam por mais facilmente fazer concessões àquilo que são os grandes interesses e as grandes lógicas do poder transnacional do que promover políticas públicas que, digamos, legitimamente faziam parte das expectativas do eleitorado que elegeu o próprio governo do PT, não é? E neste momento o modo como o governo PT está lidando com a situação nas universidades
universidades, nomeadamente universidades e institutos federais, por exemplo, não é? Que o Lula, durante tanto tempo, ergueu como grande bandeira e grande contributo dos seus governos, parecem estar agora a ser meio que abandonadas e em benefício, digamos, de uma lógica orçamentária, de uma lógica financeira que prejudica aquilo que foram digamos assim, estamos perante o risco de um retrocesso muito grande nas universidades federais, que contribuíram de uma forma fantástica, impressionante. Nós temos que também saber valorizar aquilo que de positivo foi construído, apesar de tudo, não é? No Brasil nunca teve tantos, digamos, estudantes oriundos de classes subalternas, oriundos, por exemplo, no caso da Bahia, e não só, a presença de jovens de origem negra, de origem étnica, nas universidades federais nunca foi tão grande como é atualmente, não é? Isso não resolveu os problemas, mas mostra como as políticas públicas podem ter um contributo importante numa transformação social que favoreça ou que pelo menos reduza as injustiças flagrantes da sociedade, não é? E, portanto, as lutas sociais não podem ser desligadas do papel das instituições e das políticas públicas, é o meu entendimento. E é por isso que é muito importante o trabalho que tem sido feito aqui na Unesp, que reconhece o potencial do direito como instrumento, como ferramenta que é possível, em determinadas condições, defender direitos mínimos, direitos humanos para a classe trabalhadora, nomeadamente aquela que é mais diretamente atingida por este rolo compressor da precariedade e da hiperexploração, não é? Portanto, eu creio que a esperança, se existe, está muito nas universidades. E as universidades federais brasileiras têm aí um potencial muito importante, um potencial de lutas, diria eu, não é? É óbvio que vivemos uma conjuntura que parece ser de declínio, onde o discurso mais mobilizador é o discurso da extrema-direita, não é? É o discurso populista de extrema-direita, aquilo que alguns chamam o fascismo genérico. Não tenhamos nome, não tenhamos medo dos nomes, porque eles podem parecer muito democratas enquanto não estão no poder, mas quando controlam as instituições do sistema, acabam, como aconteceu há 100 e tal anos atrás na Europa, acabam por anular completamente aquelas liberdades formais que, apesar de tudo, ainda temos que aproveitar e valorizar para nos organizarmos, não é? Portanto, está em crescimento essa onda neofascista. Um pouco por todo lado. Em Portugal, um partido que teve no início 1,5%, passou na eleição seguinte a 8% e na última eleição passou para quase 19%, ou seja, tem 50 deputados no Parlamento. Apesar dos outros partidos do centro e da esquerda, moderados, terem assumido um cordão sanitário de não fazer alianças com a extrema-direita, mas eles fazem muito ruído e corre-se o risco de continuarem a ganhar cada vez mais simpatia e mais adesão, porque os descontentes da vida, aqueles que veem os salários estagnados há 15 anos, não é? E há uma parte da sociedade que é essa a situação que vive, a própria classe média, que tinha expectativas de subida, está em risco de declínio e empobrecimento, e, portanto, esses setores tendem a votar e a alimentar essas narrativas do ódio, essas narrativas simplistas, porque as populações mais carenciadas, infelizmente, também esmagadas por uma lógica de individualismo e de consumismo, não têm tempo para se politizar, não é? E aderem mais facilmente a discursos do bem contra o mal, a discursos simplistas, a discursos que resolvem tudo milagrosamente, que prometem o paraíso na Terra, do que apelos que exigem alguma reflexão, que exigem alguma fundamentação política e alguma cultura política. Portanto, são os desafios que temos pela frente. Eu quero acreditar que a sociedade muda, temos altos e baixos, temos momentos de maior mobilização do campo da esquerda. A esquerda, neste momento, creio que continua em refluxo. Estamos assistindo à ascensão da extrema-direita. Espera-se que quer as instituições, quer os movimentos de diversos setores
estejam e permaneçam suficientemente alertados para o risco que as democracias, mesmo falando apenas da democracia burguesa, se quisermos, ou a democracia formal, mas elas é fundamental defender enquanto temos liberdade para nos organizarmos e continuarmos a alimentar, digamos assim, um processo de construção e que traga, digamos, melhorias de bem-estar nos setores mais desapossados e mais excluídos. É aquilo que eu posso dizer, eu lamento muito não ter uma solução, não ter um caminho a apontar. Obrigado. Eu estou muito tentado a me pronunciar de duas maneiras possíveis aqui. Uma delas me sinto plenamente contemplado pela fala do professor Elísio, e a outra eu não sei. Mas eu daria um mau exemplo aqui para os meus alunos, então eu vou tentar organizar algumas ideias aqui a partir das reflexões que faço na minha atividade de pesquisa. Vou tentar ser sucinto aqui, né? Aproximamos das 20 para as 9. Era previsto um coffee break, mas a burocracia da universidade nos deixou na mão. Sinto muito por vocês, né? Meus filhos que estão aqui vieram pelo coffee break. Então, uma questão que eu anteponho, a questão colocada pelo Fred, né, nós precisamos pensar no mundo, né, para além do capital, mas, e aí, refletir também sobre o seguinte questionamento, né? Esse mundo para além do capital, ele viria por uma revolução. E aí eu coloco uma outra questão, né? A revolução está na agenda política do nosso tempo. Então, por mais otimista que nós possamos ser, né, a resposta mais imediata, eu falo mais imediata pensando não em termos de anos, mas em termos de décadas, seria não. E, nesse sentido, eu retomo aqui algumas das perspectivas que a gente discute no nosso grupo. E até pensando, né, pela trajetória do movimento sindical, da maior parte dos movimentos sociais, que sempre prescindiram do direito como instrumento de luta. O direito, a mobilização do direito, ela não fez parte, ou não fez parte de maneira mais densa, mais vigorosa do repertório de luta. Os partidos políticos de esquerda, não apenas no Brasil, mas na América Latina também, prescindiram do direito como parte desse repertório de luta. E num contexto que nós temos, né, 50% dessa força de trabalho caracterizada como informal, né, então a gente precisa começar a pensar não apenas em termos, né, de direitos vinculados ao trabalho, mas de direitos humanos numa perspectiva mais abrangente, né, da vida digna, né, o trabalho digno, mas também a vida digna, o direito ao trabalho, o direito social, mas também outros direitos vinculados à perspectiva de gênero, à perspectiva étnico-racial, perspectivas culturais as mais diversas, como formas de engendramento da identidade, mas também como formas de resistência, né? Eu não quero aqui, né, levar lenha, né, para o fogo do culturalismo ou do identitarismo, mas pensar, né, essa resistência à precariedade, a essa perspectiva do trabalho como uma condição residual, mas vinculada, imbricada na vida social de uma forma mais ampla. E, nesse aspecto, né, para mim, a mobilização do direito, né, eu sei que eu posso estar sendo um pouco ingênuo, posso parecer estar sendo um pouco ingênuo aqui na minha ponderação, mas o
direito, né, e não o direito, obviamente, o direito da legislação positivada, crua, seca, mas o direito também numa perspectiva repensada. O direito que não é apenas a prerrogativa dos bacharéis, mas o direito que é uma força difusa na sociedade. O direito que possa ser verbalizado, refletido pelo militante do movimento dos trabalhadores sem teto numa ocupação, por um militante do movimento do sem terra numa ocupação ou numa das suas múltiplas atividades de trabalho, mas também socioculturais, e como uma resistência àqueles, né, ou aquelas forças, aqueles grupos também, que atuam, né, se a gente pensar, né, o que é esse neofascismo, esse neoconservadorismo, é uma força que atua a contrapelo do direito. Não por acaso o STF ele é identificado como comunista, né, os juízes, de uma forma geral, caracterizados, né, como agitadores de um progressismo extremamente liberal, sobretudo quando a gente pensa nos costumes. Eu penso que se a agenda da revolução ela não está em pauta, a agenda da luta por direitos ela continua em pauta e bastante vigorosa. Por quê? Há muitos direitos a serem conquistados ainda, ou seja, há muito a se criar do ponto de vista da criatividade da luta social e há muito o que se manter do ponto de vista da resistência. Então, e sobretudo, num momento que não apenas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, esse arcabouço de direitos parece estar em retrocesso, está em recrudescimento. Então, se a revolução não está na nossa agenda, mas a luta por direitos, e direitos numa perspectiva muito, muito ampla, os direitos numa perspectiva daqueles que nem imaginam que têm direitos, a gente já está assistindo a uma luta que vem se vigorando, né, e não revigorando, porque ele não existia. Se a gente pensa nas pessoas em situação de rua, já há ali um movimento se desenhando, se delineando com um certo vigor, né? Essa, para mim, é uma das expressões desse direito num sentido alargado e de uma perspectiva de vida digna, né, que se encontra com uma perspectiva de trabalho digno, ainda que as condições de trabalho sejam desprotegidas, né, e não tuteladas. Tem uma frase de um pensador francês, Antoine Garrapon, que ela ainda é do final dos anos 90, mas ele está pensando esse avanço do neoliberalismo e o papel que o direito tem em proteger as pessoas a partir desse contexto. E ele diz, é preciso recuperar a dignidade da tutela, porque viver sob a tutela, ou seja, viver sob a proteção do Estado ou alguma forma de proteção do direito que emana do Estado é também digno. Então e essa luta ela vai se expandir para além da classe, agora eu perdi a expressão, da classe operária, da classe heróica, que seria a classe operária, mas no sentido da classe do proletariado, num sentido muito mais abrangente. É óbvio que o Fred esperava uma resposta muito, muito melhor que essa, com maior densidade teórica, mas é isso que eu tenho para dizer, né? Claro. O professor Elísio me mandou ser muito breve aqui, na minha próxima nota. O mundo capital é o mundo da barbárie, por natureza, por definição. É o mundo da barbarização das relações sociais. E pensar em termos de uma crise estrutural do mundo capital, uma crise civilizatória do mundo capital, não significa pensar de um mundo em dissolução do capital. Muito pelo contrário, significa pensar
na reprodução social cada vez mais barbarizada, de uma vida social cada vez mais degradante e degradada, de um mundo do trabalho cada vez mais precarizado, de um mundo de crises cíclicas cada vez mais intensas, não é? Nós estamos convivendo agora com uma expressão gravíssima do que alguns chamam de crise climática, crise ecológica. Eu não compartilho da ideia de existência de uma crise ecológica. A ecologia não está em crise. São as relações sociais que estão em crise, não é? Então é uma crise civilizatória, não é uma crise ecológica. Então, talvez o desafio seja equacionar aquilo que nós podemos pensar em termos do contingente e do necessário. E nessa dimensão da reflexão, da prática política, me parece que a resistência aparece como algo muito importante. Inclusive a mobilização do direito, não é? Como aquilo que é parte do contingente, do imediato, de como, num mundo da barbarização das relações sociais, a gente consegue se proteger minimamente. Se proteger no sentido do plano dos direitos e no sentido humano da expressão. Então a resistência aparece como uma dimensão fundamental aí, não é? Exatamente. Então, vejam, isso precisa necessariamente, sob meu humilde ponto de vista, estar articulado com aquilo que é o necessário, que não está na ordem do dia. Eu assino embaixo do que o Aguinaldo disse. Absolutamente não está na ordem do dia. Nós não vamos fazer a revolução. Eu não tenho essa expectativa. Pessoal, desculpem, a gente não vai fazer a revolução. Eu falo isso para os meus estudantes, lamento, não é? Meu filho hoje faz 1 ano e meio de idade, não vai fazer a revolução. Mas o desafio é como projetar o necessário na presença da resistência que nós precisamos exercer cotidianamente, sempre numa perspectiva coletiva e, do meu ponto de vista, sempre numa perspectiva de classe. Então esse me parece ser um desafio monumental que nós precisamos enfrentar, teoricamente e politicamente. É isso. Bom, a gente estava falando aqui se vocês vão querer também fazer algum questionamento, alguma pergunta. Então, a hora é agora. Alguém se habilita a fazer alguma questão para os professores, incluindo o professor Fred? Não, e é engraçado que eu estava sentado com o Fred ali e falou para mim, não preparei nada, não sei o que e tal. Então, fiquem à vontade. Pessoal. Então, ele comentou do coffee break, gente. Nós fizemos todo o processo burocrático e, assim, a gente pede desculpas. E eu, né, como chefe de departamento, eu estou profundamente triste com essa situação, porque diz respeito à minha atuação lá. Mas depois a gente vai ver isso aí numa outra oportunidade. Pode ter certeza. Podemos, então, encaminhar para o... Pois não? Você, por favor, pode vir aqui fazendo, você se apresentar, pegar. Porque está filmando. Só para falar no microfone. Boa noite. Meu nome, olha, desculpa. Minha pergunta é para o professor Fred. Eu achei muito interessante que você comentou que não há uma crise ecológica, que é uma crise civilizatória. Como que é essa perspectiva de entender que o capitalismo ele é tão voraz que deixa de ser uma crise só ambiental para ser uma crise da própria estrutura da sociedade? Tipo, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa ideia, se possível. O Aguinaldo disse que eu tenho 30 segundos. Ele falou 3 minutos, eu estou interpretando 30 segundos, né? Eu digo isso sendo muito breve, mas muito breve mesmo, partindo da noção de que
as relações são constituídas sob a mediação do trabalho a partir do intercâmbio produtivo e no relacionamento do ser social com a natureza. Então, o ser social é que produz transformações no plano da natureza, e ao fazê-lo também se impacta, não é? Também se transforma. Então, isso que nós chamamos de crise ecológica, ou alguns chamam de crise ecológica, na verdade resulta da forma específica de como nós nos relacionamos com a natureza. Agora nós estamos próximos de perfurar a foz do Amazonas. A gente tem acompanhado esse debate, é um debate que não tem aparecido muito aí. Apareceu, certa ocasião, não é? A Petrobras pedindo para fazer estudo exploratório por lá, o IBAMA negou, e aí criou-se uma celeuma que fez até um senador abandonar o partido e tal, o senador Randolph Rodrigues, se não me falha a memória, abandonou o seu partido, que era o membro da Marinha e tal, criou-se uma celeuma. Em nome do desenvolvimento, nós precisamos da autossuficiência em petróleo, então nós vamos perfurar a foz do Amazonas. Qual é a consequência disso, do ponto de vista societário? Essa é a pergunta. Nós descobrimos o pré-sal, recebemos com todas as honrarias. Me lembro da fala do presidente Lula dizendo que, enfim, encontramos a galinha dos ovos de ouro. Não foi isso que ele disse, sou eu que estou dizendo. Qual é o significado disso? De perfurar uma camada para, além do sal, o pré-sal, para extrair petróleo. Que impacto isso tem no plano das nossas relações? E do ponto de vista do relacionamento do ser social com a natureza. Então é um pouco nesse sentido, não é? Que eu argumento que nós estamos enfrentando uma crise que é civilizatória, que é do modo como a gente se relaciona entre si e como a gente se relaciona com a natureza. Incluindo as outras espécies. É isso? Mais alguém? Boa noite a todas, a todos, a todes. Boa noite, mesa. Quero primeiramente agradecer por esse espaço maravilhoso de compartilhamento, né, de informações tão importantes e ricas para a gente fazer as nossas reflexões. E eu queria aqui me posicionar, né, a favor da greve federal. E a minha pergunta... na verdade, assim, vou trazer alguns dados aqui bem rápidos, né? Professor Elísio com certeza já deve tê-los, mas só para a gente ter uma noção do que está acontecendo aí, já que nós estamos falando de classe trabalhadora, né? É um relatório, deixa eu ver aqui direitinho, Auditoria Cidadã da Dívida, tá? Está no site, quem quiser acessar essas informações a todo momento está lá. É um gráfico que vem falando da distribuição orçamentária e que ela está desta maneira. Juros e amortizações da dívida, 43,23%. Assistência social, 5,99%. Aliás, Previdência Social, 20,93%. Saúde, 3,69%. Educação, 2,97%. E para as políticas do trabalho, 2,19%. Então, assim, esses dados falam muito, né? O que a gente precisa compreender e o quanto a gente... tem aí destinado, né, desse orçamento a pagamento de dívidas e investimentos ao nosso, né, trabalho, à sobrevivência dos seres humanos, assistência, que nós estamos falando aí da questão dos moradores de rua e muito mais. Então, esses dados vêm trazer aqui para a gente, acho que uma profunda tristeza, e a gente precisa, sim, entrar em greve, porque a educação forma pessoas, a gente precisa ter melhor qualidade de trabalho, políticas para o trabalho e tudo mais. Gostei, marxista.
cabe alguma questão nos apontamentos da professora Rita? Tá? Ok? Ok. A mesa declara o apoio à greve? Sim, sim, sim. Bom, então eu agradeço a presença de todos e todas, né? E né, nesse dia especial aí, agora a gente termina, né? Mas seguimos aí com as assinaturas, né? Com assinaturas não, com os autógrafos aí nos livros, né? E a noite continua nesse papo agora que vem depois dessa sessão, né? E agradecer profundamente, né, a presença de todos aqui, de todas, e que foi um dia muito especial. E por uma vida não fascista, né? Seguimos em contato. É isso aí.